Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil aqui do Projeto OAB. E na aula de hoje nós vamos continuar os estudos sobre o direito das coisas. No encontro anterior falamos sobre posse. E agora nós vamos então trabalhar acerca da propriedade. A essa altura, imagino, você já fez a leitura do seu material em PDF, já fez, portanto, o seu estudo preliminar de uma forma mais abrangente, e disso tudo eu destaquei aqueles que para mim são os temas de maior destaque relacionados ao Instituto da Propriedade. Mas, para tanto, antes nós precisamos relembrar o conceito de propriedade. Exatamente. Na aula passada nós falamos sobre posse e lá no início identificamos o conceito de posse, à luz do artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que exerce de fato, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Diferenciamos posse de detenção e também fizemos a diferença entre posse e propriedade. Você se lembra? Posse majoritariamente entende-se que não é um direito real. Inclusive, ela não se encontra no rol de direitos reais do artigo 1225. Contrário senso, a propriedade é um direito, real. Guarde isso com você. A propriedade é um direito real e é um direito real por excelência. Se você der uma olhada lá no artigo 1225, é o primeiro direito real apresentado nesse rol, que para muitos é um rol taxativo. Então, propriedade é um direito real e é um direito real por excelência, porque os demais direitos reais decorrerão dela, propriedade. Mas o que é propriedade? O legislador, ele não nos deu um conceito de propriedade, mas ele nos apresentou quais são os poderes do proprietário. E isso ele fez no artigo 1228. Desculpe. Artigo 1228, o legislador nos diz aqui: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor e reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, né? É o famoso grude. É o famoso grude. Gozar, reaver, usar e dispor. Grude, gozar, reaver, usar e dispor. Esses são os 4 atributos da propriedade, são os 4 poderes da propriedade. Perfeito? É o que o legislador nos oferece. Portanto, nós podemos dizer, cumulando esse artigo com o 1225, que a propriedade é um direito real que atribui ao seu titular a possibilidade de gozar, reaver, usar e dispor da coisa sob o seu domínio. Propriedade. Lembre-se que se a pessoa exercer qualquer um desses poderes, como regra, ela terá então posse. Posse. Né? Posse é o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ótimo. Só que o artigo 1228, ele não para aí. Ele nos apresenta alguns parágrafos e nesses parágrafos ele evidencia o que a Constituição Federal chama de função social da propriedade. A Constituição Federal diz que a propriedade deve cumprir com a sua função social. E essa função social, ela é apresentada a nós já no parágrafo 1º, onde o legislador diz que o direito de propriedade deve ser exercido
em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, o exercício da propriedade deve cumprir as suas finalidades econômicas e social e não pode ser prejudicial à flora, fauna, belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico, não pode poluir águas, poluir ar, enfim. A propriedade ela tem que cumprir a sua função social. Nós também observamos esse princípio produzindo efeitos nos parágrafos seguintes. O parágrafo 2º, ele diz que são defesos, portanto, são proibidos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Veja você, o proprietário não pode exercer o seu direito de modo a prejudicar outra pessoa, de modo a causar dano a outra pessoa. Por isso, deixo aqui como destaque o artigo 187. Por quê, professor? Porque o artigo 187, ele diz que também comete ato ilícito aquele que exerce o seu direito abusivamente. Lembre-se que o ato ilícito ele tem duas vertentes, né? O ato ilícito decorrente de uma conduta, lá do artigo 186, aquele que agir ou deixar de agir causando dano a outra pessoa, né? Artigo 186, comete ato ilícito, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Só que o legislador não para aí. Ele diz no artigo 187 que a pessoa que exercendo o seu direito de forma abusiva causar dano a outrem também comete ato ilícito, portanto, poderá ser obrigada a pagar indenização pela reparação dos danos. E aí o legislador evidencia isso relacionado ao Instituto da Propriedade. O parágrafo 3º faz menção aqui a um instituto que, na verdade, é de direito constitucional, de direito administrativo, por assim dizer, porque aqui ele fala sobre desapropriação. Nós não vamos tratar de desapropriação porque não é tema de direito civil, né? Você vai ver lá em direito público. Mas o legislador deixa aqui uma marca, dizendo que o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Aquela ideia de supremacia do interesse público em relação ao interesse particular. E nós fechamos aqui o artigo 1228 com os parágrafos 4º e 5º, que trazem um instituto chamado por alguns doutrinadores de jaboticaba jurídica. Jaboticaba jurídica, por quê? Porque ele é um instituto brasileiro. Essa aqui foi uma criação brasileira. Até então não existia em outros países. Artigo 1228, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Não quero ser aqui depreciativo, mas esse instituto, que é brasileiro, na verdade, a maior parte da doutrina sequer entende o que ele é ainda. Há uma discussão muito grande sobre o que está tipificado nesses dois parágrafos. Alguns falam em desapropriação, outros falam em uso capião. Parece-me que a maior parte da doutrina sustenta que aqui nós não temos uma espécie de uso capião, mas sim de desapropriação por interesse público ou social. Mas, de qualquer forma, isso pode cair na sua prova porque é texto da lei, então vale a pena fazer aqui destaque. Veja, parágrafo 4º do 1228, o proprietário também pode ser privado da coisa, se o imóvel reivindicado consistir em extensa área. Quanto, professor? Não sei. Extensa área. Isso que tem que aparecer no seu enunciado. Na posse ininterrupta, de boa fé,
por mais de 5 anos de considerável número de pessoas e esta nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados de interesse social e econômico relevante. Né? Professor, isso aqui é uso capião. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel consistir em uma área extensa, na posse ininterrupta, de boa-fé, por 5 anos, tendo ali sido cumprido interesse social ou desenvolvido algo de natureza econômica relevante. Isso é uso capião, professor. O problema está no parágrafo 5º, porque o legislador diz que no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará justa indenização. E você bem sabe que para uso capião não se fala em indenizar. Por isso que disse que uma parte ligeiramente majoritária da doutrina sustenta que aqui não é uso capião, mas sim desapropriação por conta disso. Né? Justa indenização devida ao proprietário. Paga o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores, ok? Perfeito? Isso pode cair na sua prova como texto da lei, mas, insisto, há uma discussão muito grande acerca até mesmo da natureza do instituto apresentado nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1228. Ainda sobre propriedade, vale a pena fazer menção ao artigo 1229 e 1230, porque eles falam sobre abrangência da propriedade. E nesse ponto, alguns desavisados acabam caindo em possíveis pegadinhas. Veja bem, preste atenção na pergunta. Se você é proprietário de um imóvel, poderíamos dizer que você também é proprietário do subsolo e do espaço aéreo correspondente ao imóvel? Vou refazer a pergunta. Você é proprietário de um imóvel. Assim sendo, é correto dizer que também lhe pertence, que também é da sua propriedade, o subsolo e o espaço aéreo a ele correspondente? Não sei qual foi a sua resposta, mas normalmente faço essa pergunta em sala de aula e a maior parte dos alunos dizem que não, professor, é um absurdo dizer que eu sou dono do subsolo, que eu sou dono do espaço aéreo. E aí eu costumo fazer uma brincadeira. Onde é que você coloca a roupa para secar? É no chão? Ou você pendura num varal, né? E esse varal ele está no ar, né? Ele está num espaço aéreo. Veja bem, o prédio onde você mora, não sei, ele tem a garagem subterrânea? Se tem, onde que está essa garagem? É no subsolo? Perceba, não vá com muita sede ao pote, né? Faça uma leitura um pouquinho mais detida, um pouquinho mais atenta, que você vai observar que a resposta não é tão absurda assim. Pode parecer num primeiro momento, faz sentido nenhum eu dizer que o subsolo me pertence, que o espaço aéreo me pertence. Sim, eles lhe pertencem, mas naquilo que for útil, né? Naquilo que for passível de utilização, e é o que o legislador deixa bem claro no artigo 1229. Notem, a propriedade do solo abrange o espaço aéreo e o subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao exercício do direito de propriedade, não podendo o proprietário pôr-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não têm interesse legítimo em impedi-las. Não, você não pode impedir que o avião passe lá no céu por cima da sua casa porque o espaço aéreo é seu. Não, porque onde ele está passando já não lhe é mais útil. Só que cuidado em prova, cuidado com pegadinhas. A propriedade do solo abrange a propriedade do subsolo e do espaço aéreo a ele correspondente, só que em alturas e profundidade úteis ao exercício do direito. Beleza, professor? Então eu estava cavando lá e achei petróleo. É meu, né? Não, não é.
é da União. O artigo 1230 completa, né? Dizendo que a propriedade do solo não abrange, todavia, porém, contudo, as jazidas, as minas e os demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica e os monumentos arqueológicos. Eu achei um Tiranossauro Rex enterrado lá no meu terreno. Fiquei trilionário, porque aquilo lá é meu. Não, não é seu. O Código Civil, muito embora diga que a propriedade do solo abrange o subsolo e o espaço aéreo, essa propriedade não vai abranger jazida, mina, recurso mineral, potenciais de energia hidráulica e monumentos arqueológicos, tudo isso propriedade da União, conforme o disposto na Constituição Federal, ok? Cuidado com eventuais pegadinhas aqui nesse sentido. Ótimo. O artigo 1233 e o artigo 1234 nos trazem aqui duas figuras, ou melhor, uma figura curiosa, e que certamente você se lembra porque o professor de Direito das Coisas, talvez o professor lá de Pessoas e Bens, tenha feito aqui alguma piadinha em torno desse instituto. Né? Lembrando que no direito, muito embora achado não seja roubado, o que foi achado não é seu. Né? Lembra disso? Seu professor fez alguma piadinha em torno dessa expressão? Né? Lá no popular, na sociedade, né? Eu achei aqui alguma coisa e eu vou lá e digo, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, isso me pertence agora, é meu. Não, não é seu. De fato, achado não é roubado, mas não lhe pertence. Uma coisa é o res nullius, é a coisa sem dono, que se você pegar é seu. Né? Uma concha, um peixe num rio, enfim, res nullius. Outra coisa é a res derelicta, que é a coisa abandonada. Se alguém abandonou alguma coisa e eu tomo posse disso, me tornarei proprietário. Coisa móvel, me tornarei proprietário por ocupação. Agora, coisa perdida é outra história. Coisa sem dono, coisa abandonada. Res nullius, res derelicta. Se eu pegar, é meu. Coisa perdida, não. O legislador diz que se você encontrar coisa perdida, você tem a obrigação de entregar aquele que é o proprietário. Só que entregando, e aí é que muitos não conhecem, muitos não sabem, aquele que achou terá direito a receber uma recompensa em valor não inferior a 5% do preço do bem. É o que o legislador nos diz, cumulando aqui o artigo 1233 e 1234. Notem, quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Então você achou coisa perdida, tem que devolver. Só que, devolvendo, artigo 1234, aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá direito a uma recompensa não inferior a 5% do seu valor, além das indenizações pelas despesas que houver feito, com a conservação, transporte da coisa, se o dono não preferir abandoná-la. Ok? Então, achou, tem que devolver, mas tem direito a uma indenização em valor não inferior a 5% mais as despesas com conservação e transporte. Beleza. Assim, quase 20 minutos de aula, nós chegamos ao ponto de destaque quando trabalhamos propriedade para uma prova de concurso, especialmente para uma prova de exame de ordem. Ok? Me refiro à aquisição da propriedade. As formas de aquisição da propriedade, especialmente da propriedade imóvel. Nós temos uma clássica classificação que divide as formas de aquisição da propriedade em dois grupos. Formas de aquisição originária e formas de aquisição derivada. E a diferença básica é que quando falamos em aquisição da propriedade de forma originária, não tem ninguém transferindo a propriedade para mim. Perceba, aquisição originária da propriedade. Não tem a figura de um alienante.
Não tem ninguém me entregando a propriedade. Nós não temos aqui a figura daquele que é o dono do bem transferindo-o para mim. Eu estou adquirindo originariamente, eu estou adquirindo sozinho, independentemente de um negócio jurídico, de uma compra e venda, de uma doação. Perfeito? Não há transferência na aquisição originária. E nesse sentido, em relação à coisa imóvel, são formas de aquisição originária as acessões e a uso capião. Tá? Muita atenção na leitura que você fez. Eu não vou trabalhar em sala, porque entendo que o uso capião é um tema mais importante, mas muita atenção na sua leitura com relação às acessões, porque elas já caíram em provas da OAB algumas vezes. Nós temos aqui acessões naturais, formação de ilhas. Formou uma ilha lá no meio, quem é o dono? O Código Civil nos responde, está na sua apostila. Aluvião, né, que é a aquisição de um bloco de terra em decorrência do movimento lento, natural dos rios, imperceptível. Aluvião, a avulsão que decorre de força natural violenta. Uma chuva terrível, uma tempestade bruta e um pedaço de terra do meu vizinho se deslocou no rio e agregou-se ao meu terreno. Avulsão. Alveo abandonado, que acontece quando o rio seca. E plantação e construção, que são as seções industriais, né? Não tão distante assim, nós vimos cair na prova da OAB aluvião e avulsão, e agora, 2018, final de 2018, também uma questão relacionada à plantação e construção. Portanto, dê valor a essa leitura no seu material, pode ser que caia. Mas nós vamos falar de uso capião. Apenas relembrando que são formas derivadas de aquisição da propriedade, o registro do título e a sucessão hereditária. Lembre-se, nas formas derivadas, alguém está transmitindo a propriedade para outro alguém. Então eu tenho a figura, né, de um alienante e um adquirente. Eu tenho aqui a figura de duas pessoas. Na aquisição originária, não, eu estou adquirindo sozinho. Na aquisição derivada, tem aqui duas figuras, dois sujeitos. A propriedade sai de um e vai para outro. Em sendo bem imóvel, a propriedade não se transmite por contrato. Não é o contrato que me faz dono, mas o registro do instrumento no cartório de imóveis. Lembre-se disso. E sucessão hereditária, princípio de Sezine, a propriedade é transmitida no exato momento da morte. Mas como disse, o ponto principal é uso capião. É uso capião por uma série de razões. Primeiro porque nós temos 5 espécies de uso capião no nosso Código Civil, 5 espécies, e também por conta de alguns detalhes introdutórios, de alguns detalhes de regra geral que quando caem em prova de concurso, quando caem em prova de exame da OAB, geralmente leva muita gente. Tá? Primeiro, entenda o que é uso capião. Uso capião é uma forma originária de aquisição de direito real, notadamente de aquisição de propriedade. É bem verdade que há outros direitos reais que também podem ser usucapidos, mas o grande destaque é a propriedade. Por isso, costumamos dizer que a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade, de bens móveis ou imóveis. Bem móvel também pode ser usucapido, usucapião extraordinária de bem móvel 5 anos, ordinária 3 anos. Ok? Então, forma originária de aquisição da propriedade de bens móveis ou imóveis. Destaque com relação a esse primeiro detalhe, forma originária de aquisição. Uma das características das formas originárias de aquisição é que a propriedade ela vem livre e desimpedida. Como assim, professor? Quando se adquire originariamente a propriedade de um bem, é como se o direito real nascesse de novo, como se fosse resetado. Então ele é adquirido livre de ônus, livre
de encargos. Dessa forma, pense o seguinte: eu adquiri um imóvel por uso capião, só que esse imóvel tinha sido, no passado, dado em hipoteca para o João. E aí eu te questiono, no momento em que eu adquiri o imóvel por uso capião, ele continua hipotecado ou deixa de ser? Ele deixa de ser. Porque na aquisição originária, a propriedade, como eu disse, ela é resetada, ela é reiniciada. Então eu adquiro a propriedade livre de ônus. Há 15 anos atrás, o Pedro deu esse imóvel em hipoteca para o João, a fim de garantir o pagamento de um valor de 300 mil reais. Beleza. Só que eu estou lá há 10 anos nesse imóvel, morando nele. E eu adquiri por uso capião. O imóvel está ainda hipotecado? Não, não está, porque o uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, então é como se o direito renascesse, como se ele fosse resetado. Forma originária de aquisição da propriedade, de bens móveis e imóveis, bem como outros direitos reais que também podem ser usucapidos em razão do tempo. Em razão do tempo, somada à posse. Mas especialmente destaco aqui essa questão do tempo, que revela-nos que uso capião, meus amigos, uso capião é prescrição. A gente costuma falar muito de prescrição como perda de um direito, né? A prescrição como perda da pretensão, lembra? Então, a gente vincula muito a ideia de prescrição com a perda de algo. Mas, na verdade, a prescrição ela pode ser aquisitiva. Eu posso adquirir algo em razão do tempo. Adquirir propriedade. Uso capião é também chamada de prescrição. Prescrição aquisitiva. Ah, professor, mas qual que é a relevância disso para uma prova da OAB? É a seguinte: eu adquiro o direito no tempo. No tempo. Não é a sentença judicial que me faz dono do imóvel. Não é o registro no cartório de imóveis que me faz dono dele. Aqui nesse contexto, não. É o tempo. Existem várias espécies de usucapião, mas imagina lá a maior delas, 15 anos. Eu tenho posse de um imóvel há mais de 15 anos. De um imóvel que não é público, posse mansa, pacífica, duradoura, contínua, não tenho justo título, não moro lá, portanto o prazo é de 15 anos. No momento em que eu completei 15 anos, eu me tornei dono do imóvel, eu adquiri propriedade. Ah, professor, mas então, para que serve o ajuizamento da ação? Para regularizar a sua situação. Mas não é a sentença que te faz dono. A sentença ela é meramente declaratória. Por isso que eu chamo aqui a atenção sua para esse detalhe. Prescrição aquisitiva. O alcance do prazo legal com os outros requisitos é o que determina a aquisição da propriedade. Não é a sentença, não é o registro lá no cartório. Por isso que a gente afirma que a sentença aqui ela é meramente declaratória, não é constitutiva. Não é a sentença que está constituindo o meu direito, ela apenas está declarando o direito que eu já adquiri. Por isso destaco aqui uma lição da Maria Helena Diniz, em que ela diz, o registro da sentença não confere a aquisição da propriedade, mas apenas regulariza a situação do imóvel e permite a sua livre disposição, né? Alienação, hipoteca, enfim. A sentença de usucapião é uma sentença meramente declaratória. Por isso é que o usucapião pode ser arguída, pode ser oposta como tese de defesa. Eu estou lá no meu imóvel há 7 anos, eu acho que eu já usucapi, porque eu acho que eu estou ali no contexto da usucapião especial urbana, especial rural, que são apenas 5. Estou lá há 7, então eu acho que eu já usucapi. Eu vou ajuizar a ação agora? Eu não vou não.
Vou ficar quieto, porque vai que eu não tenho todos os requisitos, né? Ah, professor, mas se você não ajuizar a ação, pode ser que o proprietário ajuize uma reintegração de posse, pode ser que o proprietário ajuize uma reivindicatória. Aí eu vou alegar a usucapião como defesa. Porque se todos os requisitos estiverem presentes, eu já sou dono. Eu já sou dono. Prescrição aquisitiva. A sentença ela é declaratória, ela não é constitutiva. Existem alguns requisitos gerais, né? Alguns requisitos que são aplicáveis a todas as espécies de usucapião. É bom que você tome o devido cuidado. Deixa eu apagar aqui. Primeiro requisito, ou primeiros requisitos, estão relacionados à pessoa. Quem pode usucapir e contra quem se pode usucapir. É o que a gente chama de persona habilis, né? Requisitos pessoais. Quem pode usucapir? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa natural. Ah, professor, pessoa jurídica pode usucapir? Sim, pode. Obviamente não em todas as espécies, porque algumas espécies exigem moradia, né? Exige habitação. Só que a pessoa jurídica pode usucapir, por exemplo, na modalidade extraordinária, na modalidade ordinária geral, que não exige habitação, que não exige moradia. Então, cuidado, muitos pensam que somente a pessoa natural pode usucapir. Errados. A pessoa jurídica também pode usucapir, obviamente, não em todas as espécies. Ok? Não em todas as espécies. E contra quem não se pode usucapir? Lembra que usucapião é prescrição? Pois bem, o legislador, lá no artigo 1244, diz que as regras sobre suspensão e interrupção da prescrição também são aplicáveis a usucapião. E lá no artigo 197 o legislador diz, não corre a prescrição. Então entenda, também não corre prazo de usucapião. Não se pode usucapir, né? Perfeito? Não corre a prescrição, não corre a usucapião. Entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal. Não corre usucapião entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198, também não corre prescrição e não corre prazo de usucapião contra os incapazes do artigo 3º, contra absolutamente incapaz, contra menor de 16 anos. Atenção, porque contra relativamente incapaz, corre sim prazo de prescrição, corre sim prazo de usucapião. Não corre prescrição, não corre prazo de usucapião contra os incapazes de que trata o artigo 3º, portanto, contra os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, artigo 3º do Código Civil. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios, contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Perfeito? Não se pode usucapir contra essas pessoas. Pode usucapir tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica e não se pode usucapir contra essas pessoas que nós indicamos, artigo 197, 198. O que se pode usucapir? Se pode usucapir bens móveis e imóveis, salvo os bens públicos, Código Civil, artigo 102, Constituição Federal, 183, 191, parágrafo. Não se pode usucapir bem público. Não se pode usucapir bem público. E nem os bens fora do comércio. Ar, mar, luz, personalidade, órgão humano, enfim. Tá? Como regra, nós podemos usucapir qualquer coisa móvel, qualquer coisa imóvel. Excepcionalmente, não se pode usucapir bens públicos e nem os bens fora do comércio. Então, requisitos de coisa, né? Res habilis. Alguns requisitos formais, alguns requisitos relacionados à posse. Você bem sabe que para usucapir tem que ter posse, mas não é qualquer posse. Uma das classificações que nós vimos na aula passada era aquela que dividia a posse em posse usucapionem e posse interdicta. Não é qualquer posse que abre lapso de usucapião.
Tem que ser posse com animus domini. Tem que ser posse uso capione. Esse é o primeiro requisito, né? Que a posse seja uso capione, ou seja, que seja com animus domini. Posse interdicta não induz uso capião. O que é posse interdicta, professor? É aquela que está interditada por um contrato, por um direito real. Locatário não pode usucapi. Comodatário não pode usucapi. Hipotecário, credor pignoratício. Por quê? Porque a posse que eles têm é uma posse interdicta. E o fâmulo da posse também não. Quem é o fâmulo da posse? É o detentor, é o caseiro, né? É o motorista, o manobrista, aquele que exerce a posse de outrem em subordinação, recebendo ordem, recebendo instruções. Também não pode usucapi. Primeiro requisito para usucapi é que se tenha posse, e posse usucapione. Agora, atenção, porque tanto a posse interdicta quanto a detenção podem se converter em posse com animus domini. É o caso, por exemplo, daquele sujeito que é um caseiro, mas o dono da casa morreu, ninguém mais apareceu e ele começou a utilizar o bem em proveito próprio, sem receber ordens, sem receber instruções. Ele é detentor? Não mais. Não mais. Converteu em posse. Posse com animus domini. É o que a gente chama de conversão da posse. Ok? A posse ela tem que ser mansa e pacífica, portanto, sem oposição ou contestação. Tem que ser pública e contínua. Perfeito? Esses são os requisitos gerais. Quem pode usucapi e contra quem se pode usucapi, o que se pode usucapi e os requisitos formais de posse. Posse com animus domini, pública, contínua, ininterrupta, sem oposição. Beleza? Perfeito. Com isso em mente, a gente então analisa as espécies de usucapião que estão previstas no Código Civil a partir do artigo 1238. Beleza? O artigo 1238, ele nos traz a famosa usucapião extraordinária. Tá? Famosa por quê? Porque essa aqui é aquela que demanda maior prazo e menos requisitos. A matemática do legislador é muito simples. Quanto menos requisitos ele exige, mais tempo será preciso. Quanto mais requisito o legislador exigir, menos tempo nós vamos precisar. Então a matemática é muito simples. Aqui o legislador não exige quase nada de requisitos, só aqueles gerais. Só que o prazo é de 15 anos. Como regra, o prazo é de 15 anos. Ele me diz, aquele que por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possuir como seu, portanto, animus domini, adquire-lhe a propriedade independentemente de justo título ou boa-fé. Você não precisa nem ter justo título, não precisa nem estar de boa-fé. Aqui cabe. Podendo requerer ao juiz que assim o declare, lembre que a sentença é declaratória, declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Perfeito? Então, se você tem posse com animus domini, mansa, pacífica, duradoura, contínua, sem oposição, ininterrupta, ainda que não tenha justo título e nem boa-fé, em 15 anos a propriedade do imóvel é seu. Perfeito? Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, exercer posse pública do bem como se ele fosse seu, ou seja, animus domini, tornará proprietário usucapião extraordinário. Agora, se você tiver todos esses requisitos e residir no imóvel, o prazo cai para 10, que é o que o parágrafo único nos traz. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos, se, além desses requisitos, o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual. Então, se você exercer posse ininterrupta, sem oposição, pública, com animus domini, residindo no imóvel de forma habitual, o prazo será de 10 anos. Okay? Cai de 15
para 10 anos, por isso eu coloco no seu material aí, né, esse quadrinho sinótico. Uso capião extraordinária geral, que é o uso capião do caput. Do caput. Qual que é o tempo, professor? 15 anos. Requisitos formais, animus domini, pública, sem oposição, ininterrupta. Uso capião extraordinária abreviada, que é a do parágrafo. Tempo, 10 anos. Requisitos formais, animus domini, pública, sem oposição, ininterrupta, mais moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo. Beleza, como nós falamos sobre a extraordinária, vamos lá para o final, para o 1242, que nos apresenta a ordinária. Perfeito? A gente viu a extraordinária, onde me basta ter posse com animus domini, sem oposição, pública, ininterrupta. Pronto, 15 anos. Se eu moro no imóvel, 10 anos. E na ordinária? Na ordinária, além desses requisitos, você precisa de justo título e boa-fé. Na extraordinária, não precisa de justo título e boa-fé. Na ordinária, será necessário, por isso o legislador diz, artigo 1242, que adquire também a propriedade do imóvel aquele que contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Ordinária abreviada, o prazo cai para 5. Então, o prazo que era de 10 cai para 5 anos. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecida sua moradia ou realizado investimentos de interesse social ou econômico. Então, também duas espécies de uso capião ordinária, né? A ordinária geral, que é a do caput do artigo 1242, 10 anos, posse com animus domini, pública, sem oposição ininterrupta, requisito específico, boa-fé e justo título. E a ordinária abreviada, que está prevista no parágrafo. 5 anos, posse formal, animus domini, pública, sem oposição ininterrupta, requisitos específicos, boa-fé e justo título, registro realizado no cartório de imóveis posteriormente cancelado, estabelecimento de moradia habitual ou investimento de interesse social e econômico. Beleza? Perfeito. Extraordinária, extraordinária abreviada. 15, 10 anos. Ordinária, ordinária abreviada. 10, 5 anos. Nesse ínterim, porque a gente saiu do 1238 para o 1242, nesse meio, o legislador nos apresenta três modalidades de uso capião que nós chamamos de uso capiões especiais. Especiais. Nós temos aqui no meio a uso capião especial rural, a uso capião especial urbana e a uso capião especial familiar. Vamos começar pela uso capião especial rural. Qual que é o prazo, professor? 5 anos. Requisitos específicos, professor, o legislador nos diz. Tem limite métrico, você não pode ser dono de outro imóvel, né? Então, status negativo de domínio, tem que produzir, tem que morar. Veja aqui no texto da lei, artigo 1239, quais são todos os requisitos da uso capião especial rural. Veja lá, aquele que não sendo proprietário, portanto você não pode ter outro imóvel rural ou urbano. Nas outras modalidades você pode. Na uso capião extraordinária você pode ter outro imóvel. Na ordinária você pode ter outro imóvel. Aqui não. Aqui, primeiro requisito que a gente destaca é o status negativo de domínio. Você não pode ter outro imóvel. Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, né, animus dominis, por 5 anos ininterruptos, sem oposição,
área de terra em zona rural não superior a 50 hectares. Não pode ser maior do que 50 hectares. Tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela moradia. Então, o prazo é de 5 anos. Você precisa ter posse formal, né? Animus domini, ininterrupta, pública, sem oposição. E além disso, não pode ser dono de outro imóvel, rural ou urbano. O imóvel não pode ter mais do que 50 hectares. E você precisa ter estabelecido moradia com produção, com produtividade. Beleza? Porque é uso capião rural, né? Então, veja aqui, ó, no nosso quadrinho sinótico. 5 anos, posse com animus domini, pública, sem oposição ininterrupta, requisitos específicos, status negativo de domínio, área não superior a 50 hectares, tornar a área produtiva, fins de moradia. Belezinha? Ok. Vamos lá. Próxima modalidade, quarta modalidade. Uso capião especial urbana. Professor, qual que é o prazo? 5 anos. Posso ter outro imóvel? Não posso. Qual que é o limite de tamanho? 250 metros quadrados. Preciso produzir? Não, não precisa porque você está em área urbana, mas precisa morar no imóvel. Artigo 1240. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquire-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então notem, aquele que possuir como sua, né, animus domini, área de até 250 metros quadrados por 5 anos de forma ininterrupta, sem oposição, utilizando para sua moradia, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Belezinha? Tá ali o nosso quadro sinótico, uso capião especial urbana, 5 anos, posse formal, animus domini, pública sem oposição interrupta, status negativo de domínio, área não superior a 250 metros quadrados, fins de moradia. E a última espécie é a do 1240A, que é o usucapião pró-família, a usucapião de menor prazo na lei. Qual é o prazo, professor? 2 anos. Agora há pouco eu disse que bens móveis podem ser usucapidos em 3 anos, a ordinária, ou 5 anos, extraordinária. Pois bem, aqui nós temos uma usucapião relacionada a imóveis e o prazo é de 2 anos. Menor prazo legal. Esse aqui, você se lembra, é para o caso de abandono de lar, né? Aquela situação de pessoa que é casada e o cônjuge abandona o lar, vai embora. Pois bem, o legislador ele possibilita que aquele que ficou, aquele que foi abandonado, possa usucapir o bem em que está residindo. Mas são muitos os requisitos. São muitos requisitos. Vamos aqui ver no quadro. Artigo 1240-A. Aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente, sem oposição, posse direta com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro. Note aqui o seguinte, tá? O prazo é de 2 anos, prazo pequenininho. Só que requisito muito importante que passa batido em prova. Aquele que foi abandonado tem que ser dono do imóvel também.
tá? É um imóvel que pertencia a ele e a pessoa que abandonou o lar. Um condomínio. Por isso que alguns doutrinadores até falam em uso capião de meação. Eu já tenho metade do imóvel e eu vou usucapir a outra metade. Ok? 2 anos, até 250 metros, imóvel cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, porque eu já tenho metade, né? Desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ok? Então veja aqui, o prazo é pequenininho, né? Mas é aquela lógica que eu te disse. Quanto mais requisitos, menor o prazo. Quanto menos requisitos, maior o prazo. A uso capião extraordinária é de 15 anos, mas o legislador só exige posse formal. Não precisa nem de justo do título e nem de boa-fé. Basta posse mansa, né, pacífica, duradoura, contínua e ininterrupta. Basta. 15 anos. Agora, aqui o prazo é de 2 anos. Em contrapartida, eu preciso ter posse formal, animus domini pública sem oposição ininterrupta, e isso tudo aqui de requisito especial. Primeiro, imóvel dos dois. Eu já sou dono de metade do imóvel, que era outra metade. Não? Condomínio. Situação fática de abandono de lar. Né? A minha esposa foi embora de casa. Posse direta e exclusiva. Status negativo de outro domínio. O único imóvel que eu tenho é esse. Não interessa se a minha esposa que abandonou lá tem 10, 15. Esse é o único que eu tenho. Eu não tenho nenhum outro imóvel urbano rural. Status negativo de outro domínio. Área não superior a 250 metros quadrados. Imóvel utilizado para fins de moradia. Beleza? Show de bola! Nós encerramos aqui o nosso estudo sobre propriedade. Não deixe de resolver as questões e de estudar de forma detida o que está na sua apostila, onde nós abordamos outros temas também importantes para a prova do OAB, ok? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau!